Houve alguém que se encantou com campos, lírios, pardais. Nas horas do entardecer, admirava o mar sem fim. Com a doçura de sua voz, cantava lindas canções, contava histórias de amor nas noites claras de luar. Bom dia, meu irmão, minha irmã na fé. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho, e nós estamos na 16ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus 13, 18 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Ele produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão, cara irmã, Jesus está, na verdade, explicando a parábola que ele tinha contado aos discípulos, na sua grande maioria, no meio da multidão. À parte, ele chama os discípulos e explica esta parábola, para dizer que nós podemos ser um terreno que deixa a semente cair à beira do caminho, um terreno pedregoso, um terreno cheio de espinhos, ou um terreno bom, uma terra fértil. Jesus fala que aquele pássaro que leva a semente é o maligno. O maligno, o tentador, o inimigo, ele quer afastar-nos dos planos de Deus. Ele não quer deixar que a palavra de Deus produza frutos em nós, nos transforme interiormente, faça de nós novas criaturas. Por isso, com muita facilidade, ele leva a palavra. É a palavra que entra no ouvido e sai no outro. Às vezes a gente ouve tanta coisa bonita, né? Mas não dá a mínima atenção. Seja na pregação, na igreja, seja na leitura da palavra de Deus, seja uma mensagem bonita, um livro que a gente leu, mas com rapidez aquilo desaparece, não floresce, não produz frutos em nós. Às vezes somos como o terreno pedregoso. Ele não tem profundidade, é muita pedra, é só um pouco de terra em cima. Então a semente cai e começa a produzir alguma coisa. Aquele cristão que começa a mudar de vida, começa a se transformar, deixar-se transformar pela palavra de Deus. Mas corre o risco de cair numa religião oba-oba, uma religião de facilidades, uma religião de acordo com os meus caprichos, com as minhas vontades, com as minhas manias, aquilo que é mais fácil para mim, aquilo que é melhor para mim. Quando vem a perseguição por causa da palavra com a qual eu deveria estar comprometido, é o sol, Jesus diz, o sol vem sobre a plantinha, ela não tem raiz, ela não tem profundidade, ela seca logo. Quantas pessoas, né, pareciam pessoas de Deus, pareciam pessoas que estavam ali envolvidas nas pastorais, nos trabalhos da igreja, uma pessoa que estava se deixando transformar, de uma hora para outra a pessoa desaparece de tudo, ou volta à vida antiga, né? A palavra não produziu frutos. Em outras ocasiões, a palavra também começa a produzir fruto na vida da pessoa. A pessoa se deixa transformar, é transformação dentro da sua vida familiar, no seu trabalho, na sua relação social. A pessoa vai se tornando outra pessoa, vai se deixando transformar pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela força da sua palavra. Mas os espinhos sufocam.
Quantas vezes, né, as riquezas, as preocupações desse mundo, o ganho que eu tenho que ter, o lucro que eu tenho que ter, o corre-corre, o imediatismo, impede com que eu esteja atento àquilo que Deus quer de mim exatamente naquele momento, na minha vida. Então, sufocam a palavra. Estava produzindo frutos, tinha tudo para produzir frutos, mas os bens deste mundo, as preocupações, os prazeres foram mais fortes e sufocaram a palavra que poderia fazer da gente uma nova criatura. E por fim, o terreno bom, que é o que todo mundo deseja, um terreno que produza frutos de fato, que a palavra entre no nosso ouvido, vá para o nosso coração e ela comece a se transformar em ação, em atitudes novas, em pensamentos novos, em maneiras novas de se relacionar com Deus e com os irmãos. Essa é a verdadeira transformação. Os frutos vão aparecendo, frutos de bondade, de humildade, de respeito pelo próximo, de luta pela justiça, de fraternidade, de respeito pelas minorias, pelos pequenos. Aí vão desaparecendo inveja, rancor, pessimismo. É isso que Deus espera de nós e é isso que nós desejamos. Que o nosso coração possa se abrir cada vez mais para que seja um terreno bom, onde Deus possa florescer e os frutos do reino de Deus aconteçam em nossa vida e na sociedade inteira. Que Deus seja louvado. Humano assim, só mesmo Deus. Tão humano assim, tanto amor assim, só mesmo Deus. Tanto amor assim, tão humano assim, só mesmo Deus. Tão humano assim, tanto amor assim, só mesmo Deus. Tanto amor assim.